Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, maravilha? Estamos aqui mais uma vez, juntamente com você, para estarmos estudando mais um assunto desta semana. Semanalmente, como de costume, estamos aqui postando as nossas lições aqui no nosso canal EBD para Todos e você é convidado a estar conosco. Então, nessa semana, estamos estudando mais uma lição, a lição de número 2, que faz parte do nosso terceiro trimestre de 2019, aonde falamos, ou estamos falando aqui, sobre o tempo, bens e serviço. Esse é o tema da nossa lição, ou da nossa lição da escola dominical. O subtexto aqui é sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, ser mordomo prudente. Então, essa semana nós estamos tratando aqui de mais um assunto que é muito importante para nós. E nessa lição de número 2, nós falaremos sobre a mordomia do corpo, esse cuidado maravilhoso que nós temos que ter com o nosso corpo físico. O corpo físico não é apenas uma casca, como muitas pessoas pensam aí que morreu, acabou. Morri, acabou aqui e fica tudo certo e segue-se a vida, para quem está vivo. Então morreu, acabou, não tem mais nada, nada vai me... Mas pelo contrário, nós devemos entender aqui que a Bíblia diz assim que quando o homem morre, quando essa vida aqui, o homem passa dessa vida aqui para a eternidade, segue-se agora o juízo. Então o homem morreu, segue-se o juízo. Então nós teremos, além dessa vida aqui, nós teremos uma vida na eternidade. Ou numa eternidade com Cristo, ou numa eternidade sem Cristo. Então, morrendo aqui não acaba, gente. Não termina aqui, segue-se o juízo, segue-se agora a eternidade. Então nós temos que ter cuidado aqui, como nós vivemos aqui, será a sombra de como nós viveremos na eternidade. Então se nós cuidamos do nosso corpo, preservamos aqui esse vaso, vamos dizer assim, esse vaso de barro tão importante que foi nos dado para cuidar. Então se nós cuidamos dele aqui, se nós vivemos de uma vida íntegra aqui, automaticamente nós teremos aí na eternidade uma vida melhor com Cristo aí, se nós aceitarmos também o sacrifício. Não é somente fazer coisa boa aqui não, ir para academia, fazer exercícios para cuidar desse corpo, não é só isso. Isso é essencial, claro, só que o próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele fala que o exercício pouco vamos dizer assim, pouco é útil, Ele é útil, mas não é tão útil assim para o corpo, tá bom? Mas o que nós temos que cuidar não é só do corpo, nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito, porque são uma tricotomia aí que foi nos confiado, amém? Então vamos lá, antes de eu entrar aqui na nossa lição, já fazer o comentário, gostaria de chamar você, fazer um chamamento aí, primeiramente, para que você faça parte desse canal aqui, tá bom? Faça parte desse canal, deixe o seu comentário, deixe aí a sua inscrição no nosso canal. Os nossos comentaristas aqui estão meio afoitos aqui, mas tudo bem. Mas faça parte do nosso canal, que você comente, deixe aí a sua inscrição, não se esqueça, tá bom? Deixa a sua inscrição. Então deixa o seu comentário, deixa a sua inscrição aí, não se esqueça, tá bom? Participe aí da nossa lição. Vamos lá. Então, não esqueça, tá bom? Deixa o seu like também, se inscreve no nosso canal e aperte o sininho ali para que as lições ela possa ir para você. E só lembrando, fazendo aqui rapidamente uma lembrança, nós estamos com um novo canal, tá bom? Nós estamos com um novo canal falando sobre assuntos polêmicos. O nome do nosso novo canal é Nada Além da Verdade. Então esse é o tema do nosso novo canal aí, Nada Além da Verdade. Nós estamos com este canal, continuaremos aqui com este canal, falaremos apenas sobre as lições da escola dominical, sobre os assuntos da escola dominical teológico, mas lá nós falaremos sobre outros assuntos polêmicos e eu convido você para fazer parte lá, deixar também os seus comentários, deixar a sua inscrição lá, que vai ser bênção para nós aí aprender de alguns assuntos aqui que nós, às vezes, temos medo ou receios aí de comentar, amém? Então vamos lá. Então, não se esqueça, deixa o seu comentário, deixa o seu like e deixa
aí a sua inscrição no nosso canal aqui, amém? Então, o nosso tema, a mordomia do corpo, que é o tema da nossa lição, lição de número 2. Convido você para estar entrando agora na nossa lição aqui. A nossa leitura bíblica em classe, ou o nosso textuário antes, né? Nosso textuário diz assim, é Romanos capítulo 12, verso de número 1, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o nosso texto áureo, tá? Nós falaremos aqui já no finalzinho sobre esse tema aqui, tá bom? Mas a nossa verdade prática, ela diz assim, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Então, o corpo do cristão é o templo. Então, se o corpo do cristão é o templo, então nós temos que ter cuidado do nosso corpo, tá? Assim como diz aqui em Coríntios, tá? Que nós somos o templo do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, já para nós já entrarmos aqui, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 13 ao 20. Se você não tem a sua lição, acompanhe na sua Bíblia Sagrada, que ela vai dizer assim, verso 13, que diz assim, os manjares são para o ventre, ou o alimento, né? O alimento é para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque será, ou serão, disse, dois numa só carne. Então ele está usando aqui um contexto aqui de Gênesis, capítulo 2, verso 23 e 24, né, onde fala ali, o próprio Adão falando ali sobre o matrimônio, né, que ali quando o homem deixar os seus pais, a sua família e se ajuntar com a sua esposa sexualmente, eles terão filhos, criarão uma família, porque o ajuntamento se dá no momento ali, né, que ele se torna uma só carne, está no momento ali na parte sexual, ou na prática sexual dos dois, eles se tornam uma só carne, que eles dá a consumação ali, né, do casamento, então eles agora se tornam uma só carne. Mas quando o homem se ajunta, o homem, ou ele sendo casado ou não, quando ele se ajunta com uma meretriz, com uma mulher da vida, ele acaba se tornando um corpo com ela. Mesmo sendo um pecador, ele acaba se tornando a parte do pecado dela, tá? Então, por isso que ele faz a correção aqui. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Porque serão dois, disse, dois uma só carne. Então, se você se ajuntar com uma meretriz ou com qualquer um, você se tornará um corpo com ela, porque você está pecando ou você está praticando fora ali do corpo. Está sendo uma prática fora do corpo. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aí ele já fala sobre quando nós aceitamos, quando nós agora somos parte agora do reino, nós somos de Cristo, somos um corpo com Ele, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar também, né, dos membros do corpo que nós fazemos parte do mesmo corpo, sendo que o cabeça é Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, tudo aquilo que foi passado ficou, eis que tudo agora é novo, porque nós estamos agora em Cristo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificados, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então há um entendimento aqui que nós glorificamos a Deus não somente, gente, não somente no falar, no pensar e no agir. Então, quando nós praticamos, porque tem muita gente que acha que o cristão ele não deve praticar boas obras, claro, não é somente boas obras também. O Paulo e o próprio apóstolo Tiago, eles falam, um fala sobre a fé e o outro fala sobre as obras. Paulo ele bate sobre a fé,
ele implica, né, na fé, mas Tiago ele fala sobre as obras. Um está ligado ao outro. Então, nós servimos a Deus no corpo, na alma e no espírito. Então, esses três têm que estar em comunhão, em harmonia, a servir a Deus, porque nós glorificamos a Deus no nosso corpo. Se nós deixamos de glorificar a Deus no corpo, então a alma e o espírito eles acabam perecendo. Se nós só glorificamos a Deus pela boca ou pelo pensamento e não praticamos no corpo, então todo o corpo ele perece. Então nós temos que praticar aí a adoração a Deus ou adorar a Deus em corpo, alma e espírito, que nós vamos entender aqui no finalzinho, tá bom? Então vamos lá. O objetivo da lição, tá? O objetivo da lição é expor a mordomia do corpo cristão, sob o entendimento bíblico de que somos templos do Espírito Santo. Então, nós temos que entender isso, que nós somos o templo do Espírito Santo, e quando se trata de templo do Espírito Santo, nós não podemos manter a casa suja. Então, a casa que verdadeiramente mora o Espírito Santo não pode ser uma casa com sujeira, não pode ser um templo todo esculhambado, todo derribado. Tem que ser um templo bem apessoado e cheirosinho, né, para que o Espírito Santo ele possa sentir o aroma, o perfume ali na sua habitação. Então, casa que infelizmente anda de qualquer forma, que só, ou até mesmo, tem pessoas, deixa eu assim fazer uma correção aqui, tem pessoas que acham que você ter o templo em forma, ter o templo de pé, é andar com vestes até lá embaixo. Acha que ser um verdadeiro cristão autêntico é você andar de vestido, andar de capuz, andar de burca, não mostrar nem o dedo da mão. Então isso é santidade, isso é manter o corpo puro. Não, isso não tem nada a ver com santidade. Santidade, ela trata não somente daquilo que você veste, mas daquilo que você veste, daquilo que você olha, daquilo que você toca, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, as suas práticas, a ser um bom cristão no sentido não somente de falácia, mas no sentido de ação. Então, quando nós praticamos as boas obras, é uma prática, é a prática no corpo, na alma e no espírito. Então, nós vamos entender sobre isso, tá? Mas, deixa eu só ler aqui o objetivo especial. O objetivo especial aqui, abaixo os objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, explanar sobre a dimensão material do corpo, né? Elucidar a dimensão espiritual do corpo e correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. Então, nós devemos atingir esses objetivos aqui na nossa lição, tá bom? Sabendo que, deixa eu só fazer uma prévia aqui, sabendo que a nossa lição, gente, ela está dividida, tá? Em primeira mão aqui, ela está dividida em 3 tópicos, tá? Ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico ele fala sobre a dimensão material do corpo. Então esse é o nosso primeiro tópico aqui. Nós estudaremos sobre a dimensão material do corpo. E esse tópico ele está subdividido por 2 tópicos, 2 subtópicos. Então ele é dividido por 3 tópicos a lição, mas também os tópicos são subdivididos por 2 tópicos aqui. Que o primeiro subtópico aqui, o primeiro tópico é a formação maravilhosa do corpo, tá? Nós entenderemos sobre isso. E o segundo subtópico, a estrutura do corpo humano, tá bom? O segundo tópico aqui, ele fala sobre a dimensão espiritual do corpo, tá bom? Dividido por 3 tópicos, tá? Que o primeiro subtópico aqui, dividido por 3 subtópicos, que o primeiro subtópico ele vai falar sobre o corpo segundo as Escrituras. Nós vamos entender sobre o corpo aqui baseado nas Escrituras Sagradas. O segundo subtópico aqui, ele fala pecados contra o corpo, as práticas do pecado, que ele é contra o corpo, que existe o pecado contra o corpo, o pecado contra a alma e o pecado contra o próprio espírito. Então, nós vamos entender aqui na lousa, tá? Nós fizemos um desenho aqui baseado no corpo humano, que o corpo ele é dividido por 3 partes, de dentro para fora, tá? De dentro para fora espírito, alma e corpo, e de fora para dentro corpo, alma e espírito. Então nós vamos entender aqui que o corpo eles são divididos em 3 partes, e nós temos o pecado que ele dá, o pecado no espírito,
tá? O pecado que é na alma e o pecado que é no corpo, que ele atinge, tem pecados que atinge todo, lógico que o pecado atinge todo o corpo, mas nós pecamos literalmente contra o corpo, contra a alma e contra o espírito aqui, que a Bíblia ela deixa bem clara quando o pecado ele é contra o corpo, contra a alma e contra o espírito. O pecado contra o corpo é aquele pecado que nós cometemos por mais que nós somos cristãos autênticos, por mais que nós somos cristãos verdadeiros, mas nós não cuidamos. Então isso é um pecado sim, isso vai nos levar à condenação, isso vai nos levar ao inferno? Talvez até não. Pode ser que não, mas se nós não tiver cuidado em cuidar daquilo que Deus nos deu, então pode ser que nós acabamos até padecendo antes, morrendo antes, porque nós não cuidamos do nosso próprio corpo. Então, quando não cuidamos do nosso corpo, isso se acaba se tornando um pecado contra o corpo, porque o corpo necessita de cuidados. Se você come porcaria demais, besteira demais, doce demais, então você sabe que você é um ser humano, seu corpo biologicamente, ele precisa de cuidados, né? Estruturalmente, biologicamente, fisicamente, né? A antropologia do corpo ela necessita de cuidados. A alma ela necessita também de emocionalmente de ser cuidada. Se você pecar no sentido emocional, né, você sabe que ele vai afetar as três partes. Mas quando chega na parte espiritual, que é aqui o espírito, então aí já é a parte invisível do ser humano. Então nós somos divididos por três corpos aqui, por três partes. Então o pecado contra o corpo, né, que é o segundo subtópico aqui, do segundo tópico. E o terceiro, a santificação do corpo, que nós, hoje é um assunto, gente, é um assunto que está escasso, né, que está sendo escasso nas igrejas. Se você pregar sobre santidade na igreja, você pode acreditar que essas igrejas que são lotadas, que são cheias, você pode acreditar que a maior parte vai embora, a maior parte vai se levantar e vai embora. Por quê? Porque hoje o cuidado com a santificação do corpo, a santificação desse corpo material que Deus nos deu, que Deus nos confiou, hoje está banalizado. Hoje não se prega sobre isso. Hoje não se preocupa com a santidade do corpo. Hoje você pode fazer o que você quiser. Você pode casar de novo, você pode até cometer um pecadinho de adultério ali, um pecadinho aqui, você pode até entrar na corrupção aqui, na corrupção ali, você pode até desejar a mulher do próximo aqui, desejar ali, mas depois você paga o dízimo, tá tudo certo, né? Porque o dízimo ele é espiritual, então o dízimo ele compra, né? Ele compra a sua salvação e ele perdoa os seus pecados também. Então, segundo o pensamento de alguns teólogos aí, que eu acabei até me chateando aí com alguns deles, que eu tinha tanta esperança, né, nessa teologia desse teólogo. Logicamente que nós temos que estudar e conhecer as Escrituras, mas muitas das vezes nós temos as pessoas que nós acabamos, deixa-nos, vamos dizer assim, a nos espelhar nelas, né? Mas acabamos nos frustrando porque o ser humano ele é falho mesmo. Mas isso não vem ao caso. Mas nós temos que ter cuidado, tá, com o corpo. Se você não prega sobre a santificação do corpo, então alguma coisa está errada. Vamos lá, para o terceiro tópico aqui. O terceiro tópico é o culto racional e a mordomia do corpo, dividido por três subtópicos também. Que o primeiro subtópico é um sacrifício vivo, que nós vamos entender o que é o sacrifício vivo. Segundo, um sacrifício santo. Terceiro, um sacrifício agradável a Deus. Amém? Então são esses três tópicos por esses subtópicos aqui que nós iremos rapidamente estudar aqui nessa lição de hoje. Amém? Então vamos lá. Primeira introdução aqui para nós já entender aqui. Nesta lição, estudaremos a mordomia do corpo, ou o cuidado do corpo, esse cuidado que nós temos que ter com o corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. Até porque você pode ver bem claro lá no Gênesis que Deus, quando ele cria o ser humano, que todas as coisas que Deus criou, ele falou que era bom. Porque tudo que Deus cria é bom. Mas quando Deus cria o homem, Deus falou que era muito bom. Porque Deus se alegrou. Eu acredito, logicamente, que nós colocando antropomorfismo aqui, dando aí
né, é algo para classificar Deus ou dar emoções humanas para Deus, né? Vamos dizer assim, que eu acredito na alegria, no sentimento de alegria que Deus ele teve quando ele cria o seu primeiro bonequinho de barro ali. Ele criou o seu bonequinho de barro. Claro que Deus já tinha criado anjos, arcanjos, serafins, querubins, mas quando ele cria o ser humano ali do pó da terra, né, mexendo com as suas próprias mãos ali no barro, porque Deus ele sujou as suas mãos, gente. Na criação do ser humano foi algo lindo, que Deus ele suja as suas mãos com o próprio barro, né? Deus colocou a mão ali no barro para sujar as suas mãos. Então Deus sentiu, Deus não só pronunciou palavras, Deus sentiu a criação com as suas próprias mãos. Então quando Deus começa a criar o barro, do barro ele criar um ser humano, então Deus se alegrou, Deus sentiu a alegria de criar aquele ser. E Deus cria aquele ser e ele olha para aquele ser, viu que aquele ser ainda estava vazio, ele precisava de alguma coisa. E Deus cria o homem aí, um ser tricotômetro, com corpo, alma e espírito. Um homem que não somente anda, não somente caminha, não somente vai de um lado para o outro, porque isso poderia ser qualquer coisa. Se você criar um robô ou qualquer ser aí sem que seja inanimado, que não tenha sentimentos, ele vai caminhar, ele vai andar, porque andar, qualquer ser pode andar, mas agora andar, pensar, sentir, desejar, chorar, sorrir, se alegrar, agradecer, não agradecer, xingar, se arrepender, pedir perdão, somente o ser humano. Então isso Deus colocou em nós, essa parte tão maravilhosa que Deus na sua criação, ele dá para o ser humano isso. Então eu acho muito lindo, e acho maravilhoso a poesia da criação, porque a criação ela é uma poesia. Quando Deus cria o ser humano, Deus era como se Deus estivesse escrevendo uma verdadeira de uma poesia ali. Então vamos lá. Nós já entendemos aqui, né? Então vamos aqui já para entrar aqui para o nosso primeiro tópico aqui, tá bom? Então já vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico falando sobre a dimensão material do corpo. Primeiro, a formação maravilhosa do corpo. Primeiro, a Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. A criação do corpo do ser humano. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. E o 2, capítulo 2, verso 18 ao 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. O Salmo 139 é um salmo muito poético, que ali ele começa a relatar o princípio, a forma da criação, como Deus criou o ser humano, porque ele mesmo fala que de um modo terrível, né, ele foi criado. Só que ele vai muito mais além. Ele fala, quando ele começa a citar a forma que Deus criou o homem, ele fala que o homem foi tecido, entretecido no ventre. Deus começa a criar células por células, aquela multiplicação das células, né? 2, 4, 8 e assim por diante, 16, e se multiplicando células por células, elas vão se desprendendo uma das outras, né? Lógico, e tornando como se fosse montando uma coxa de retalho ali, o tecido do ser humano ali, para quando ele foi criado. Então, o salmista, ele vai falar de uma forma poética, né, essa forma da criação aqui. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano, ainda informe, Salmo 139, verso 15. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Segundo, a estrutura do corpo humano. Então nós vamos entender rapidamente aqui a estrutura e já vamos passar aqui para a lousa e entender mais ou menos base aqui, para nós não perder tempo aqui. Vamos lá. A estrutura do corpo. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhoso foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos,
orgânicos. Ele vai falar aqui sobre a anatomia, sobre a parte biológica, né? 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. O corpo se constitui de 70% água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura... Vai dar para...